boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Moisés Valentim e faço parte da equipa da Nova SBE Executive Education e sou o Program Advisor responsável pelo programa Taxonomia e Reporting. Neste webinar, vamos falar sobre o que é a taxonomia, como surge e de que forma tem vindo e irá influenciar a vida das empresas. E como é feita a ligação com o reporting de sustentabilidade das organizações. Mas será que todas elas são abrangidas? Estarão todas preparadas? E a Comissão Europeia deverá dar flexibilidade em termos de calendário até 2028? Ao longo deste webinar, vamos apresentar a agenda do programa, bem como explicar e demonstrar a relevância da taxonomia e reporting no dia-a-dia das empresas. Quais as principais metodologias e standards de reporting e o que o futuro nos trará? Deixem-me que vos apresente os nossos convidados. O professor Luís Veiga Martins, o nosso diretor executivo do programa Taxonomia e Reporting. Licenciado em Economia e com um MBA em Gestão com especialização em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente é Adjunct Assistant Professor da Nova SBE e diretor executivo da Unitar Cifal Cascais. É também Chair do PRME Chapter Ibéria e exerce ainda atividades de consultoria a nível nacional e internacional. Foi Chief Sustainability Officer da Nova SBE e Associate Dean for Community Engagement and Sustainable Impact. Diretor-geral da CELPA, Associação da Indústria Papeleira, Diretor-geral da Sociedade Ponto Verde, Presidente da Pro Europe e Associação Europeia das Entidades Gestoras das Embalagens e Diretor de Vendas do Grupo Portocel Só por Cel, atualmente da Navigator Company. O Pedro Cruz, professor convidado a lecionar no programa Taxonomia e Reporting. É licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra. Começou a sua carreira na antiga PricewaterhouseCoopers, acompanhando o rebranding da marca em 2010 para a atual PwC. Atualmente é partner da KPMG, onde começou o seu trajeto em 2014 como Senior Manager e sendo hoje então responsável por liderar áreas de negócio, gerir clientes estratégicos e impulsionar o crescimento da empresa na área de ESG. No programa executivo Taxonomia e Reporting, é responsável por lecionar os módulos de dados, ferramentas digitais e sistema de controle ESG e ainda o módulo de Reporting de Sustentabilidade na União Europeia. Deixo-vos agora com os nossos convidados. Luís, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado Moisés e sejam bem-vindos a esta conversa com o Pedro, que conheço há vários anos já e com quem também estamos agora neste desafio deste programa Taxonomia e Reporting. Vamos conversar um bocadinho sobre o que é isto, Taxonomia e Reporting, como foi referido na introdução, qual é o impacto que isso tem vindo a gerar às empresas e também depois, ontem foi dia de novidades, né, nesta matéria e noutras áreas e também sobre isso iremos falar um pouco mais à frente. Por isso, Pedro, obrigado mais uma vez por estares aqui e participares. Obrigado eu também pelo convite, é sempre um gosto. E então, vamos lá andar um bocadinho para trás e como é que tudo isto aparece, como é que taxonomia aparece e para muita gente que aterra de repente nestes termos, até acha que é alguma coisa fiscal. Não é um imposto. Não é um imposto, não é mais um imposto. Podes dar aqui um bocadinho como é que tudo isto surge na União Europeia? Portanto, e não só. Sim, portanto, a taxonomia surge no âmbito do Green Deal, portanto, a União Europeia definiu um objetivo bastante ambicioso de ser o primeiro continente, ou neste caso, grupo alargado de países a ser neutro do ponto de vista carbónico e para conseguir esse objetivo havia uma clara percepção que tinha que se mudar o perfil de investimento das empresas na União Europeia. E como sabemos é preciso um pushing, um incentivo para o fazer e a taxonomia vem permitir criar esses incentivos, até porque a taxonomia vai estar aplicada às empresas não financeiras, mas depois também tem uma taxonomia para as empresas financeiras que, no fundo, vai impactar também aquilo que é o ecossistema de financiamento. O que é a taxonomia? É essencialmente uma forma de catalogar investimentos e atividades de empresas, dividindo e separando aquilo que são atividades alinhadas ou chamadas atividades verdes, das atividades que não estão assim tão alinhadas e, portanto, que ainda não cumprem um conjunto de requisitos definidos com a União Europeia. Ou seja, havia uma grande dificuldade, por exemplo, de um banco saber
se quando estava a financiar um determinado projeto, se aquele projeto estaria ou não alinhado com aquilo que eram os objetivos da União Europeia. Portanto, imagina, tu tens uma atividade, produzes um produto, a União Europeia definiu 6 grandes objetivos associados à taxonomia: mitigação e atenuação das alterações climáticas, estamos a falar essencialmente de temas de emissões de CO2, água, economia circular, biodiversidade e depois as outras poluições que não associadas ao CO2, poluição sonora, poluição das águas, dos solos. Para cada uma destes objetivos, identificou quais é que eram as atividades que contribuíam mais negativamente para o problema. Um bocadinho seguindo a lógica da lei de Pareto, portanto, tentar atacar 20% do mercado e ter 80% do benefício. Portanto, se uma empresa estiver elegível, se estiver contemplada nas atividades que foram consideradas prioritárias, passa a ser uma empresa elegível. Se for elegível, a União Europeia definiu para essa atividade critérios, limites específicos que ela tem que cumprir para ser verde. Imagina, eu produzo um determinado produto e imagina que aquela minha indústria está na taxonomia. O limite pode ser X quilos ou X toneladas de CO2, imagina, por tonelada, neste caso quilos, por tonelada de produto produzido. Se estiver acima desse limite, não estou alinhado. Se estiver abaixo, estou alinhado. Portanto, qual é que é o grande objetivo? Foi estabelecer aqui um framework que consiga dividir e comparar duas empresas e perceber se duas empresas que até podem estar no mesmo ramo de negócio, se uma está a fazer os investimentos que devia fazer ou não para se alinhar com os objetivos da União Europeia. Portanto, a empresa tem que relatar a percentagem da sua receita que está alinhada, mas também tem que olhar para o seu CAPEX, os investimentos que está a realizar, e perceber se são investimentos que estão alinhados com o objetivo da taxonomia, ou seja, com os objetivos para aquele tema específico, seja a água, seja a economia circular, ou se, pelo contrário, tem um plano de investimentos que está desfasado daquilo que são os objetivos. Por exemplo, os meus projetos de descarbonização. Eu posso dizer que estou a fazer um projeto de descarbonização, investimentos associados em descarbonização, mas eles podem estar alinhados com a União Europeia, com o princípio da taxonomia ou não. Eu posso, imagina, investir na descarbonização da minha frota, sou uma empresa logística, mas não basta dizer que tenho carros elétricos. Aliás, nós até damos sempre um exemplo de um outro cliente que ficou muito surpreendido porque achava que a partir do momento que investia em carros elétricos estava alinhadíssimo. E vamos pensar, conceptualmente estava alinhadíssimo, fazia sentido porque não tinha emissões. Mas depois, a União Europeia tem aqui um twist que é particularmente complexo, que é, não basta eu cumprir o critério, imagina, para o objetivo do CO2. Depois também tenho que ver se não causo um dano significativo, do not significant harm, os outros objetivos. E imagina, uma empresa de logística, além de garantir que não tem emissões, ou que tem emissões abaixo de um determinado nível por quilómetro, vai ter que perceber que tipo de pneus tem por causa do objetivo da poluição sonora. Por causa da economia circular, vai ter que perceber qual é a percentagem em massa do seu veículo que no final da sua vida útil é passível de ser recuperado. E, portanto, o ecossistema de requisitos é bastante desafiante. Além disso, depois ainda temos um requisito mais abrangente, que são as salvaguardas mínimas. Ou seja, eu posso estar a fazer tudo bem, mas depois, se não tiver práticas que assegurem transparência fiscal, ética nos meus negócios, que não tenho práticas que possam ser consideradas práticas não muito corretas do ponto de vista de corrupção, se eu não cumprir isto, posso fazer tudo certo, a minha atividade ainda assim não vai ser verde. Mas eu se calhar, e já te vou colocar uma pergunta relacionada com isso, que se fala muito também de se poder vir a criar uma taxonomia social, que ao fim e ao cabo responde a isso, com coisas mais específicas. Tu há pouco dizias, quando estavas a falar da taxonomia das empresas, disseste se a empresa está na taxonomia. O que é isso da empresa estar na taxonomia? A taxonomia começou por ser aplicada às empresas cotadas, que já há 3 anos reportam de forma faseada de acordo com a taxonomia. Começaram por 2 objetivos, os da atenuação e da mitigação, e progressivamente, primeiro só reportavam elegibilidade, se a sua atividade
era ou não era passível de estar no âmbito da taxonomia, e isso é a primeira resposta. Estar ou não no âmbito significa ver se as minhas atividades estão na tal lista de atividades prioritárias que a União Europeia definiu. Mas a própria dimensão da empresa também é relevante. Ou seja, pronto, isto que eu agora estou a dizer, daqui a bocado vai mudar um bocadinho, porque com a publicação da legislação de ontem, mas havia, no fundo, um timetable que começava pelas cotadas, depois ia para as grandes empresas, e teoricamente até protegeria as pequenas e médias empresas. Porquê é que eu estou a dizer teoricamente? Porque, como eu referi, há uma taxonomia para o setor não financeiro e uma taxonomia para o setor financeiro. E os bancos teriam que, imaginem um banco que concede crédito, tem que perceber se as empresas a quem concede crédito também estavam alinhadas ou não com a taxonomia. O banco só o consegue fazer se pedir informação à empresa. Ou seja, a empresa não tinha que reportar, não estava na taxonomia, mas indiretamente. Mas o banco pedia os dados para... Sim. Portanto, na verdade, os bancos, por isso é que eu referi que os bancos serviam um bocadinho de catalisador para pressionar a outra franja do mercado, que apesar de não ter requisitos diretos, porque estava abaixo dos limites, na verdade acaba por ser influenciado indiretamente pelos bancos, pelas empresas de seguros. As empresas de seguros também têm que olhar para a sua carteira e perceber que tipo de negócios estão a assegurar e se esses negócios estão ou não a caminhar no sentido de se alinhar com a taxonomia. Aliás, não nos esqueçamos que, quando surge em 2020 a taxonomia, precede a isso um relatório que chegava à conclusão que não havia nenhum sistema de classificação de investimentos sustentáveis, nomeadamente para o sistema financeiro. Para os bancos, mas também imagina para um fundo. Nós sabemos que muitos fundos já fizeram statements muito relevantes no mercado que querem garantir que uma percentagem relevante dos seus investimentos tem em conta alinhamento com boas práticas da ESG, mas faltava um sistema de classificação que permitisse a alguém que queria fazer um investimento perceber se a empresa A estava mais ou menos alinhada com os princípios ambientais, sociais e de governance que uma empresa B. Uma das ferramentas que vai permitir fazer essa comparação é a taxonomia. A outra tem a ver com as novas regras de relato, que também obrigou, portanto, a CSRD e depois as SRS, que no fundo operacionalizam CSRD, mais uma vez para dotar o mercado de informação para poder fazer uma escolha informada. Porquê? Porque havia muitos receios e muita crítica ao famoso greenwashing, ou social washing, agora hoje em dia há, ou pinkwashing, já há vários termos, para os temas da DEI. E de facto, os fundos, os investidores, bancos, estavam um bocadinho reféns daquilo que as empresas queriam reportar, e havia uma grande incerteza e dúvida se aquilo que estavam a reportar estava correto e se efetivamente a performance era melhor de uma empresa que se calhar até não reportava, mas efetivamente em substância até podia estar mais alinhada do que uma empresa que fazia mais show-off no mercado. Sim, na realidade, e aí também a União Europeia tem vindo a responder, existe também a diretiva de greenwashing, digamos assim, e que não sei se já terá sido transposta ou não para a legislação nacional, mas que muito brevemente irá também, tudo isto está interligado, irá também dar essa resposta. Como é que tem sido a reação por parte das empresas a tudo isto? E sabemos que as reações podem ser tanto a nível das grandes, e eu acho que a pressão maior, ou se calhar a dúvida, o stress maior, será nas pequenas e médias. Como é que tem sido, da tua experiência, e que lidas com tanto a nível de grandes empresas e necessidades de reporting, mas depois da sua cadeia de valor? Como é que tem sido tem funcionado este ecossistema? É assim, a primeira reação, eu diria para a generalidade das empresas, foi um bocadinho de choque com a densidade de requisitos da taxonomia. A taxonomia é, de facto, uma norma que tem muitos requisitos, muitos aspectos técnicos de difícil avaliação e, sobretudo, as empresas não estavam preparadas nos seus sistemas sequer para monitorizar alguns destes aspectos. Este exemplo que eu te dei. Quantas empresas é que sabem que pneus é que têm em cada momento nos seus carros? É impossível, se é pneu de categoria A, B. Nenhuma empresa estava preparada para este nível de escrutínio. Portanto, a primeira reação
eu diria na maioria dos nossos clientes, foi até percebemos a necessidade, mas acharam que a União Europeia foi muito longe e muito rápido. Ou seja, o período de adaptação foi pequeno, até porque, na maior parte dos casos, o que aconteceu foi houve regulamentos que foram publicados em maio para aplicar em dezembro do mesmo ano. Ou seja, houve sistematicamente algum atraso, depois muita necessidade de clarificações, o que também mostra que houve alguma precipitação, porque quando eu tenho muita necessidade de estar sistematicamente a dar esclarecimentos é porque a legislação era relativamente pouco detalhada. E havia muitas zonas cinzentas. Vou-te dar um exemplo. Uma empresa que tenha logística, mas que tenha parte da sua atividade last mile, em vez de usar um carro, usa uma pessoa que entrega a pé. Há coisa mais alinhada do que entregar a pé? Não. Mas se fores aos regulamentos, isto está omisso. Portanto, as empresas tiveram que interpretar, por exemplo, as empresas de correio de toda a Europa foram confrontadas no momento zero, os carteiros que andam na rua. Se fizessem uma interpretação clara do regulamento, aquilo não era elegível nem alinhado. É um nonsense completo, não é? Ou seja, eu estou a avaliar se quando vou de carro, de moto, de trotinete, estou alinhado de avião, mas se for a pé, que acho que ainda continua a ser, não há mais verde do que isso, estava fora. Portanto, a primeira reação foi essa. A segunda reação foi o custo de implementar e o custo de manter todo este sistema de monitorizar tudo isto, até porque não é um requisito que permita apenas a uma área da empresa endereçar. Acaba por ser muito holístico, tu tens que tocar. Por exemplo, eu lembro-me de empresas em que tivemos de ir ver, imagina, empresas que têm serviços que liguem com data centers. O número de requisitos ligados a um data center, à refrigeração, depois há muitos links para outras diretivas, ou seja, na verdade, em muitos casos a taxonomia era quase um índice remissivo. Era dizer assim, ver se cumpre com esta diretiva, com este regulamento, ou seja, ela não se esgotava, tem muitas ramificações. Certo. As pequenas e médias empresas, além de tudo isto, do choque, aí sim houve uma resistência maior. Porquê tudo isto? Porque estamos a falar de empresas que tipicamente não têm equipas de sustentabilidade ou têm equipas muito reduzidas, têm investimentos muito pequenos para endereçar estes desafios, mas à medida que os bancos começaram a pedir mais informação e que também a própria cadeia de valor, portanto, as grandes empresas começaram a pedir às pequenas informação e as pequenas empresas perceberam que não ter isto seria uma desvantagem competitiva e que poderiam inclusivamente ter agravamento nos seus custos de financiamento ou até em alguns casos limite não aceder a financiamento, ter agravamento nos seus prémios de seguro e ter ou saírem da lista de fornecedores. E quer dizer, ou no limite até nem sequer serem elegíveis para fornecer uma grande empresa, não há maior incentivo do que esse. E aí a banca portuguesa, em conjunto com a CIBS, teve de facto um projeto muito interessante. Em vez dos bancos estarem todos a pedir a mesma informação, uma PME, que seria completamente estrangulador, o que fizeram foi criar um sistema comum e é a CIBS que, no fundo, vai intermediar a relação com as PMEs e as PMEs, em vez de terem que responder a 10 bancos, respondem à CIBS e a CIBS depois pega nessa informação e distribui a informação por todos os bancos. Além de facilitar os trabalhos das PMEs, também garante aqui igualdade na avaliação entre bancos. Portanto, para garantir aqui alguma concorrência leal entre os bancos. Podíamos ter bancos mais exigentes do que outros e isso poderia fazer com que houvesse aqui algum bias para ir a um banco que fosse mais flexível nos aspectos da taxonomia. Mas, independentemente da dimensão agora da empresa, e falando de cadeia de valor, ao longo da cadeia de valor, temos empresas que estão no espaço europeu e temos empresas que não estão no espaço europeu, estão fora da Europa. Ou são fornecedores de empresas, grandes empresas europeias ou pequenas, ou são subsidiárias. Como é que tudo isto impacta, como é que tem sido essa recolha de informação também, no âmbito da taxonomia, e como ficam estas obrigações de reporting? Isso é uma questão interessante e que na prática tem dado algumas dores de cabeça às empresas. Se pensarmos nos nossos grandes grupos que estão mais expostos ao exterior e que têm subsidiárias em países fora da União Europeia, porque quem tem subsidiárias dentro da União Europeia, a partir dessas subsidiárias, essas empresas estão
a preparar-se também, porque estão dentro da União Europeia. Agora imagina, tens uma subsidiária no Brasil, ou em África, ou, se calhar agora falando no elefante, ou nos Estados Unidos. As equipas dessas empresas não conhecem a taxonomia europeia, portanto, mais uma vez, há quase uma lógica de retirar importância ao tema e acaba por exigir das empresas que estão em Portugal e das áreas centrais uma grande awareness, uma grande pedagogia e também muito trabalho para conseguir que as suas subsidiárias no mundo todo reportem os requisitos. Porque uma subsidiária, por estar nestes países fora da União Europeia, não quer dizer que ele não tenha que ser incluído no reporte. O perímetro de reporte, quer da taxonomia, quer também das SRS, é o perímetro de reporte financeiro. Portanto, se eu tiver uma empresa que está a consolidar nas minhas contas, os dados da ESG, taxonomia, também têm que estar no meu reporte. Portanto, significa que eu vou ter que recolher os dados no Brasil, em Angola, em Moçambique, nos Estados Unidos, na China. E isto, obviamente, coloca aqui desafios grandes, porque obriga, sobretudo, a uma grande centralização e a um grande cuidado para conseguir ter dados comparáveis, calculados da mesma forma, consistentes, em todas as empresas, independentemente do sítio onde essa empresa se situa. Mas nós aí temos duas vertentes. Temos a vertente subsidiária e temos a vertente fornecedor. Sim. Se formos para a vertente fornecedor... Essa é ainda mais desafiante. Aí já não tem tanto a ver com a taxonomia, porque a taxonomia não entra, salvo raras exceções, não entra diretamente na avaliação do fornecedor, mas a taxonomia está também associada e faz parte até do reporte das SRS, e aí sim o âmbito do relato de sustentabilidade na União Europeia mudou. O âmbito de relato era um âmbito muito centrado nas operações da própria empresa, quase como se a empresa funcionasse numa bolha sem cadeia de valor, e hoje em dia a empresa tem que avaliar também os seus impactos, os seus riscos, as oportunidades, olhando para a cadeia de valor, clientes, fornecedores. Além de que temos mais diretivas, a CSDDD que obriga a fazer due diligence de fornecedores. Portanto, as empresas hoje, quando escolhem os seus fornecedores, já não podem atender só a critérios financeiros e operacionais, qualidade do produto, o timing da entrega, etc. Mas também qual é que é a prática em termos ambientais e, sobretudo, muito importante, em termos sociais. Portanto, eu tenho que perceber e garantir que não estou a comprar uma matéria-prima, imagina, uma empresa que está a usar trabalho infantil ou que está, por exemplo, numa mina que está a destruir uma selva protegida ou que está num habitat onde temos espécies em vias de extinção. Porque esses temas da biodiversidade, os temas sociais, vão ter que ser avaliados e depois eu vou ter que os divulgar no meu relatório. Só que nesse caso, e voltamos àquilo que falávamos há pouco, principalmente na componente social, enquanto nós temos taxonomia ambiental que está, vou utilizar a palavra, mas perfeitamente clara, às vezes clara demais, o que torna difícil, em termos de taxonomia social, não existe. E do conhecimento que tens, o que é que está acontecendo nestes momentos? Existe já um grupo, eu sei que existe já um grupo de trabalho, existe um grupo de trabalho para abordar esse tema e, a breve trecho, termos também a taxonomia social. Mas o que é que tem sido falado mais? Pronto. Hoje é um dia particularmente difícil para antever o que possa vir a acontecer no que tem a ver com regulação de matérias ambientais na União Europeia, depois do dia de ontem. Mas esse grupo de trabalho efetivamente estava a trabalhar para fazer um documento similar ao que tínhamos, mas em que os aspectos eram aspectos sociais. O tema das condições de trabalho, os temas de diversidade, ou seja, ia-se debruçar, se pensarmos nos dois grandes pilares do relato da ESG, o ambiental e o social, a primeira taxonomia tratou do pilar ambiental, a segunda ia olhar como é que eu trato os meus colaboradores, mas também quer olhar, e aí sim, de forma muito incisiva, para os trabalhadores na minha cadeia de valor. Ou seja, a maneira como eu posso influenciar a forma como os meus fornecedores acautelam um conjunto de práticas, condições de trabalho, horas de trabalho, igualdade de critérios de avaliação entre homens e mulheres, o tema da diversidade. Ou seja, já não basta saber se eu, quando produzo, prejudico o ambiente, mas também quero saber se eu produzi
à custa do bem-estar social daquela região onde a empresa está a laborar. Se me perguntas de expectativa, quando é que isto pode surgir? Não sei. Eu, sinceramente, poderia aqui especular, mas com altíssima probabilidade de errar. Agora, que é algo que mais tarde ou mais cedo vai aparecer, sim, até porque faz pouco sentido teres uma taxonomia que está linkada aos temas sociais ambientais das SRS e vê-se claramente que falta aqui o eixo social, que é um eixo, obviamente, crítico também para o relato. Associado também a tudo isso, e temos uma outra questão que está intrínseco, que é o tema da dupla materialidade. E aí é outro grande desafio. Um desafio é os dados, obter os dados e conseguir responder a tudo aquilo que é solicitado. Outra questão tem a ver também a forma como é feita toda essa análise de dupla materialidade para aquelas também que estão o deverão fazer. Certo. Como é que tem isso? Como é que tudo isso tem acontecido? Quais têm sido os grandes desafios que têm colocado? É assim, a dupla materialidade, até só para contextualizar, está para o relato de sustentabilidade como os alicerces estão na construção de uma casa. Ou seja, eu antes de começar a reportar o que quer que seja ao mercado relativamente à sustentabilidade, eu tenho que avaliar o que é relevante para mim, numa perspectiva financeira, ou seja, como é que a evolução do ambiente, os riscos climáticos, a exposição a riscos físicos, mas também a exposição ao que está a acontecer na sociedade, às mudanças das novas gerações, tudo isto, ao tema da energia, como é que tudo isto pode afetar a minha performance financeira, mas também como é que a minha atuação, portanto, a primeira é uma perspectiva de fora para dentro, como é que o meu negócio, os meus custos, as minhas receitas são influenciadas ou potencialmente influenciadas por todas as dimensões exógenas. Mas também tenho que fazer o inverso, que é olhar como é que eu, com a minha atividade, impacto positiva ou negativamente o ambiente, a água, os recursos, as emissões, a poluição, e efetivamente isso obriga a termos uma dupla perspectiva. Portanto, a empresa tem que se colocar também na perspectiva dos vários stakeholders. E isso, obviamente, é mais desafiante. Dos seus clientes, dos seus colaboradores, de um banco, de um acionista. E é desta simbiose dos interesses e preocupações dos vários stakeholders que vão olhar para o relato da empresa que vai nascer uma lista daquilo que se chama, que não querendo ser muito tecnocrata hoje, mas aquilo que se chama impactos, riscos e oportunidades, que são impactos é a tal perspectiva de fora para dentro. Que impactos positivos e negativos é que eu tenho? E riscos e oportunidades, perspectiva de fora para dentro. E isto vai dar origem a um conjunto de temas, de tópicos que são relevantes e depois são esses tópicos que eu vou ter que me focar no meu relato. Um exemplo. Se eu tiver que preparar um relato de uma empresa como a KPMG, um relato de sustentabilidade, os nossos stakeholders certamente não estão preocupados com o nosso impacto na biodiversidade. Não tem a ver com a nossa, ou com o nosso impacto em termos de economia circular. Eu não vendo nenhum produto, sou uma empresa de serviços. Mas seria muito estranho se o meu relato não incidisse 90% das páginas sobre temas sociais, porque nós temos quase 2.000 colaboradores. E, portanto, tal como o inverso, uma empresa industrial, é óbvio que os temas fortes do relato vão ser o quê? CO2, energia, água. Dependendo do tipo de negócio, mas também social. Porquê? Porque se for uma empresa industrial que tenha milhares de colaboradores, também é muito importante. E por isso, a dupla materialidade, quais é que têm sido as dificuldades? É porque não pode ser nem a área de sustentabilidade sozinha ou a área de sustentabilidade com a área financeira, sentar-se numa sala e a definir o que são os tópicos materiais. É preciso ter uma perspectiva muito holística, quer da empresa, portanto é preciso chamar e sentar numa sala o diretor de recursos humanos, o diretor de produção, o diretor de marketing, o investor relations, a administração, o diretor de compras e captar as sensibilidades e perspectivas, as diferentes lentes de cada um destes especialistas. Mas depois também falar, auscultar, que pode a auscultação
pode ser feita de forma mais formal ou informal, ao escutar quem vai ler o meu relatório, os stakeholders externos, os clientes, Claro. os acionistas, os bancos, perceber. Se quando vocês forem olhar para o meu relatório, que temas, que KPIs, mas também que temas qualitativos, é que vocês estão à espera de ver no meu relatório. Não é? Um banco vai dizer, ok, eu estou à espera de ver, por exemplo, como é que os riscos climáticos, a crise energética, tudo isto pode afetar a tua rentabilidade. Porquê? Porque eu tenho um empréstimo, vais ter que me pagar, e se tu tiveres que fazer investimentos de milhões, ou se tiveres uma erosão da tua margem muito significativa, significa que a capacidade de me pagares vai ser menor. Ou seja, a grande dificuldade é esta. É um processo complexo e que obriga a falar com muita gente e a escutar muita gente. Depois, o resultado final do relatório acho que não faz jus a todo o trabalho de back-office. Ou seja, quando olhas só para o resultado final, parece uma coisa que se fez com uma tarde numa sala. Mas é um trabalho de 2 ou 3 meses para ser bem feito. Porquê? Porque se o tema não for material, eu não preciso reportar. E, portanto, se eu não investir na dupla materialidade, arrisco-me depois de estar a reportar coisas que não interessam a ninguém. Claro. E que têm custos, porque tenho que recolher e tenho tem que impacto tratar. na atividade depois. E tem impacto Mas na tem uma grande atividade. vantagem de ser holístico, sensibilizar toda a organização para ter também esse foco. Já falámos aqui do que aconteceu ontem, e se calhar para quem ontem houve alterações, foram anunciados um conjunto de alterações em termos de legislação europeia e um grande objetivo de flexibilização, digamos assim, de muito daquilo que são a regulamentação europeia, nomeadamente ao nível do reporting. Com base no press release que foi publicado ontem, como primeiro ponto, retirar cerca de 80% das empresas do âmbito da aplicação da CSRD, concentrando as obrigações de apresentação de relatórios de sustentabilidade nas maiores empresas, que são mais suscetíveis de ter os maiores impactos nas pessoas e no ambiente, tal como temos vindo a falar ao longo da conversa. O que é que isto quer dizer? O que é que são estes 80%? Na prática, o que é que irá acontecer? Pronto, nós, como imaginam, nós ainda estamos a digerir este press release, mas aqui eu vinha a falar com mais 2 colegas da KPMG, porque obviamente estamos preocupados com isto, que isto também pode mexer com o nosso negócio, e achamos que há aqui uma certa falácia nesses 80%. Porquê? A União Europeia, essencialmente, o que fez foi aumentou o limite para 1000 colaboradores. Ou seja, se tiver 1000 colaboradores, diretamente não estaria obrigado. Antes era 250, só para termos uma ideia da dimensão. Sim, era a faturação. E depois temos a faturação e os ativos. Mas isto para a second wave. Portanto, as cotadas, à partida, nada muda. Mas porquê é que eu digo que isto é uma falácia? Eu acho que a União Europeia sentiu uma grande necessidade de responder a alguns países europeus que estão muito preocupados, até porque estão alguns deles a crescer menos, com o tema da competitividade. E acho que é uma preocupação legítima, mas isto é uma falácia. Acho que é para mostrar a ação, mas eu acho que alguns destes efeitos não vão ser tão relevantes como se pensava, por causa da cadeia de valor. Porquê? Eu aumentei o limite para 1000, mas do que lemos até agora, não foram diminuídas as obrigações de aferir os temas materiais e aferir dados na cadeia de valor. Portanto, significa, Luís, tens uma empresa, tens 400 colaboradores. Eu acho que eu não abria já a garrafa de champanhe, porque a seguir tu vendes produtos a 5 ou 6 empresas que têm mais de 1000 colaboradores e és relevante para eles. O que vai acontecer é que eles vão te penalizar na mesma se tu não tiveres um relato de sustentabilidade, se não tiveres as preocupações. Portanto, não é por acaso que a União Europeia diz o limite é este, mas incentivamos que o continuem a fazer numa base voluntária, porque há um ligeiro alívio para os bancos, porque foi introduzido um conceito de materialidade, ou seja, os bancos deixam de ser obrigados a apurar o Green Asset Ratio e algumas obrigações de reporte, quando para investimentos para empresas que representem menos de 10% do seu portfólio. Isto significa que empresas muito, muito, muito pequenas, de facto, vão ter um alívio. Agora, empresas que estavam acima, eu agora estou sobretudo a falar para as empresas que antes
estavam acima dos 250, mas como têm trabalhadores abaixo de 1000, parece que têm um alívio. Estas empresas vão continuar a ser escrutinadas pelos seus clientes, pelos seus colaboradores, pelos bancos, pelos seguradores. Porquê? Porque vão continuar, pelo seu volume de negócios, a ser importantes para a sua cadeia de valor. E, portanto, por isso é que eu digo que há aqui uma certa... Eu quase que alguma ironia, porque parece que por um lado estamos a aliviar, mas as grandes empresas, ou vá, as médias empresas, eu acho que vão continuar seriamente a ter que reportar. Podemos falar do aliviar em termos dos timings para reporting, ou seja, para quem tinha que reportar em 2026, tem mais 2 anos. Sim, aliás, eu acho que há 3 aspectos nestas alterações, nesta proposta importante. Isto é uma proposta ainda, está agora em consulta pública durante um mês, portanto, quem está aqui a ouvir e quiser ter uma voz ativa na regulação tem o direito de responder a esta consulta, mas há 3 aspectos que eu acho que fazem sentido e que vêm responder um bocadinho àquelas preocupações que começámos a falar no início da conversa, que é, por um lado, passa a haver a taxonomia não tinha um conceito de materialidade, enquanto que as normas de aquilo que falámos da dupla materialidade só se aplicava às SRS, portanto, ao relatório de sustentabilidade ou à demonstração não financeira, como se fala agora em Portugal. Mas imaginem uma empresa que tinha um volume de negócios que estava 95% no seu volume de negócios em produzir iPads, mas depois tinhas 1% do teu negócio a produzir copos de água e o resto a produzir mesas de madeira. Ou tinhas um negócio de consultoria. Tu eras obrigado a avaliar a elegibilidade e os critérios de 100% do teu volume de negócios. Isto não faz muito sentido. A União Europeia vai introduzir um limite muito interessante, um limite de materialidade, que é, se eu tiver atividades que representem menos de 10% do meu volume de negócios, não preciso de avaliar essa atividade. Faz sentido. Porquê? Porque os meus stakeholders estão preocupados com o meu core business, não é com um negócio paralelo. Os copos de água. Os copos de água, eles querem saber como é que eu estou a produzir iPads. Se eu nos copos de água não faço tudo bem, não é isso que é crítico. Primeira grande mudança, e eu acho que faz sentido. Ou seja, não muda o que eu tenho, eu continuo a ter que reportar, mas muda o que eu tenho de avaliar. Isso é importante. Segunda mudança, também muito relevante. Havia um conjunto, aquela parte do não prejudicar significativamente. Lembras-te de eu dizer que havia um conjunto brutal de remissões para outras diretivas? Para outras legislações. Às vezes era mais difícil avaliar o não prejudicar significativamente os outros objetivos do que avaliar concretamente o objetivo onde eu estava elegível. Imagina, o meu negócio dos 6 objetivos só era elegível para o CO2. Eu não estava elegível para o tema da água, da poluição, nada. Mas depois, o conjunto de requisitos que eu tinha de ver para ver se não prejudicava significativamente a água. Eu vou-te dar um exemplo de um cliente nosso que dou sempre. Nós tínhamos um cliente que estava elegível na economia, na economia circular. Porquê? Porque não tinha, produz água e não tinha uma logística inversa para recolher as garrafas. Ok? E, portanto, o que é que fez? Implementou um sistema de logística inversa. Para quê? Para cumprir o rácio e iria ser elegível e alinhado para o objetivo da economia circular. Esqueceu-se de ir ver o que é que dizia lá no não prejudicar significativamente a água. E quando fez o sistema de recolha... Que é um pequeno detalhe. Esqueceu-se o que é que ia fazer a água. O sistema de recolha obrigava a lavar as garrafas. Só que esqueceu-se de implementar uma pequena estação de tratamento, ou pelo menos de garantir o encaminhamento da água. Então o que é que aconteceu? Ele fez um investimento, passou a estar alinhado com a economia circular, com os objetivos da economia circular, mas não estava alinhado com a água e, portanto, continuou a ser castanho. Estes requisitos vão ser aliviados. Mas eu acho que estes requisitos são importantes e hoje em dia, quando nós eles vão continuar a existir. Nós temos empresas que se candidatam, por exemplo, PRR, Portugal 2030, etc., já lá tem um critério também. Sim, do não significante. Exatamente, e esse é importante. Pronto. Logo à cabeça no investimento. Pronto. Depois, a terceira grande mudança que eu acho também importante, tem mesmo a ver com o próprio reporte. Os quadros da taxonomia eram... Os data points tinham de ser recolhidos, era muito exigente, muito detalhado. Vão ser simplificados. Portanto, estamos a falar de cerca de 66%, é a estimativa da União Europeia, dos data points que eu tinha que apurar para a taxonomia vão ser reduzidos. Portanto, isto, a meu ver, faz todo sentido, porque era de facto um regulamento muito exigente nos detalhes, mas eu não acho
sinceramente, apesar de agora poderá haver aqui uma perspectiva de que muitas empresas vão permitir, vão deixar de ter que se preocupar com isto, eu acho que não, por causa dos temas da cadeia de valor. Isto vai ter, de facto, muito impacto nas empresas muito pequeninas que, efetivamente, vão ficar, se calhar, mais aliviadas por causa daquele rácio de 10%. Dos 10%. Acho que vamos passar, estamos quase a chegar ao final, se calhar passar aqui para Q&A. Quem tenha perguntas, já tem aqui algumas perguntas que foram colocadas no chat. Esta pergunta para já, taxonomia. Houve aqui uma falha. Para já a taxonomia não é obrigatória para muitas das empresas, mas quando o for, de que forma é que isto pode, quando for e de uma certa forma, já é, porque se estiver na supply chain uma empresa que tem esta obrigatoriedade, tem de reportar como é que uma PME, e a média dos colaboradores, o número de colaboradores é muito baixa, é de 8 trabalhadores, como é que vão conseguir realizar o reporte e suportar os custos associados? Esta pergunta não é difícil, é de difícil resposta. Sim, eu acho, como disse, eu acho que as pequenas empresas podem sentir aqui algum alívio, porque os bancos que hoje em dia eram obrigados a recolher os dados, em teoria, de todas as empresas a quem concediam empréstimos, por exemplo, este rácio de 10% vai permitir aos bancos retirar muitas empresas que hoje em dia estão a ser pressionadas. Mas eu posso ser uma PME com 15 colaboradores. Se eu for um fornecedor de uma empresa grande e um fornecedor relevante, eu, de certa forma, vou ter que ser obrigado ainda assim a preocupar-me com isto. Os custos. Eu aqui, não sendo um especialista em incentivos, apesar de tudo, há alguns incentivos para ajudar as empresas mais pequenas a lidar com tudo isto, para pagar alguns investimentos que tenham sido feitos, por exemplo, num plano de descarbonização, mas também formações, há subsídios para formações, para consultoria. Portanto, eu diria que as PMEs acho que têm que estar atentas. Também se fala que vai haver algum reforço dos incentivos da União Europeia para aligerar os custos que as empresas têm, certo, porque obviamente têm custos, mas eu diria que aqui não há uma solução mágica. É, de facto, aproveitar, por exemplo, sessões como esta para ter um awareness e poder estar mais atento e ter mais conhecimento, mas algum nível de investimento vai ter que ser feito, embora este limiar da materialidade, se virem na gênese da decisão, está precisamente tentar tirar aos bancos, aos seguradoras e à cadeia de valor alguma pressão sobre empresas mais pequenas que hoje em dia, se calhar, não fazia muito sentido. Eu diria, uma das perguntas é, para uma empresa que já reporta a taxonomia, qual é o impacto destas últimas alterações nas Tem grandes... muito a ver com aquelas 3 alterações que eu referi. Portanto, vai poder deixar de avaliar algumas atividades que sejam certo, não core, isso 10%. reduz. Os mapas e os data points que vai recolher vão reduzir para aí em 2/3, portanto também vai ter algum alívio nos dados que tem que recolher, mas tirando isso eu diria que não haverá grande alteração e vamos pensar, uma empresa que já reportava com a taxonomia, porque tem 700 trabalhadores, Claro, faz sentido deixar de reportar quando grande parte do investimento está feito e quando esses dados não vão deixar de ser importantes para alguns stakeholders? Eu acho que não. sim, isso acredito que irão continuar a reportar, certamente. Uma última questão, e sim, acho que esta questão é pertinente. O curso já tem em conta todas estas alterações ontem anunciadas e claramente a resposta é sim. Está em consulta pública, são cerca de 30 dias, normalmente, para estes processos de consulta pública. O curso realizar-se-á 9 de abril, será a primeira sessão e, naturalmente, já irá espelhar aquilo que for o resultado, não apenas a proposta de alterações, o resultado também da consulta pública, que certamente já teremos algumas informações em concreto. E por isso estamos a chegar ao final desta sessão e eu gostava de relembrar um pouco aquilo que é o conteúdo do programa, um programa que é feito em parceria com a KPMG e onde vamos falar qual tem sido o roadmap para o futuro sustentável, compreender o que são atividades sustentáveis e demos aqui vários exemplos ao longo desta conversa
dados e ferramentas digitais e sistemas de controle de ESG, quais são os principais frameworks de reporting de sustentabilidade da União Europeia. Iremos também falar um pouco de qual será o futuro da taxonomia europeia após também todas estas alterações. E por isso falámos aqui de alguns temas de uma forma geral que, de certeza absoluta, estarão incluídos no programa, com um maior detalhe, com a realização de casos práticos. Iremos também fazer um caso prático de uma análise de dupla materialidade, que também falámos aqui muito brevemente. Iremos falar também aprofundadamente do que é que são isto, os data points, o que é que são todas estas frameworks, e por isso irá haver, é importante, e o timing até acho que se adequa a tudo o que aconteceu, que está a acontecer neste momento, para que depois possam aprofundar mais, partilhar, perguntar e ficarem a conhecer muito mais aquilo que é a taxonomia, o que é o reporting, e pode ter impacto na atividade das vossas empresas e também ao longo da cadeia de valor. Por isso, da minha parte, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Acho que Moisés agora fará o encerramento. Ora, estamos a chegar ao final desta sessão, que espero tenha sido esclarecedora e inspiradora. Agradeço a todos pela participação. Se quiserem saber mais sobre o programa e como ele pode ajudar-vos a responder aos desafios da sua organização, estamos à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. O link para o programa está no chat deste webinar. As questões que não conseguimos hoje responder serão endereçadas e respondidas por e-mail. Caso existam novas questões, sugiro-vos que enviem um e-mail para moises.valentim@novasbe.pt e, do meu lado, resta-me agradecer a vossa participação, agradecer também aos nossos convidados e assim me despeço. Uma boa tarde para todos e obrigado.